Olá, amigos, minha cordial saudação a você, obrigado porque estudamos durante uma semana uma lição maravilhosa, a lição número 7, com o tema Adorando e Aprendendo a Adorar. A lição de sexta-feira é um resumo de tudo que nós estudamos e por isso vale a pena essa conscientização, essa retrospectiva em cima da lição número 7. Nós sabemos que a adoração ela faz parte da natureza humana, até mesmo da natureza humana caída. A adoração faz parte. Evidentemente, nós fomos criados por Deus como seres que, por exemplo, pela liberdade que Ele nos concedeu, nós então queremos adorar o Senhor por tudo que Ele representa, de amor, de bondade, de manutenção, de proteção da nossa sobrevivência. Então o ser humano tem internamente essa vontade de adorar a Deus por esses motivos. A adoração, assim, para nós hoje, ela não é muito fácil. No começo da história desse mundo, a adoração ela era fácil, porque Adão e Eva tinham Deus presente todos os dias e então tornou-se muito fácil para eles adorar a Deus. Mas nós que vivemos num mundo caído, num mundo cheio de violência, num mundo onde nós não vemos muitas coisas boas acontecendo, aí então torna-se mais difícil a questão da adoração. Isso porque nós temos uma natureza pecaminosa. Então nós não queremos nos envolver com Deus, porque a natureza pecaminosa nos afasta de Deus. Embora exista uma necessidade de adorar dentro de nós, ela foi distorcida pelo pecado. Então, através disso, nós sabemos que para sermos adoradores de verdade, nós nem sempre conseguimos. Muitas vezes nós estamos adorando de maneira errada. Algumas pessoas adoram coisas que não assim merecem a adoração. E com tudo isso, nós podemos dizer que as pessoas podem distorcer a adoração que estão fazendo. Até mesmo existem pessoas que ensinam uma adoração de maneira totalmente errada. Os fariseus no tempo de Jesus, por exemplo, tinham regras para a pessoa adorar a Deus. E eles excluíam as pessoas que eles achavam que eram pecadoras ou pecadores e assim não estavam prontos para a adoração. Por isso que a adoração ela tem que ser assim muito bem vista. Por isso que a educação cristã ela nos leva para assim o entendimento da adoração. Abre a nossa visão para que nós possamos então descobrir qual seja a verdadeira adoração que pode agradar ao nosso Deus Criador. No fundo, todos os seres humanos sempre adoram alguma coisa. Alguns adoram imagens que muitas vezes a pessoa compra, são souvenirs que a pessoa compra em lugares assim turísticos, que as pessoas vão visitar e encontram ali uma imagem e acabam então comprando para adoração. Algumas pessoas adoram coisas que inventam por causa de situações ocorridas. Eu conheci um homem que adorava uma planta, porque ele disse que aquela planta dava sorte para ele. Então, se caía uma folhinha, ele fazia todo um ritual para que essa folhinha fosse guardada e depois enterrada, e ele devotava atenção a essa planta. Então, veja, que coisa mais interessante, né? Uma pessoa devotando adoração a uma planta, né? Algumas pessoas são devotos de santos, por exemplo, e eles então adoram as imagens dos santos. Na minha rua, por exemplo, eu vi outro dia um grupo de mulheres saindo à noite, às 8 da noite e retornando às 9 horas. E eu percebi que elas levavam uma espécie de uma caixa, uma das pessoas levava nas mãos uma caixa, eles chamavam de oratório. Dentro tinha a imagem de uma santa. Eles então iam na casa de uma pessoa, de uma das vizinhas, que era daquele grupo, eles então deixavam a imagem lá e a pessoa ficava uma semana adorando aquela imagem, fazendo suas rezas e fazendo assim suas promessas. Eram pessoas que, são pessoas assim, até de boa natureza, pessoas sinceras, mas têm um sentimento ou um sentido de adoração distorcido. Algumas pessoas adoram ídolos da TV, ídolos das séries que assistem, os heróis do cinema são adorados. Há pessoas que gostam tanto dos seus heróis que quando morre um herói num filme ou numa série, a pessoa fica até depressiva. Outro dia recebi uma mensagem de uma moça que estava em áudio, ela estava chorando, dizendo assim na mensagem: eu não acredito, o Homem de Ferro morreu no filme dos Vingadores. Como é que vai ser agora daqui para frente sem o Homem de Ferro? E chorava
como se fosse um ente querido que ela houvesse perdido. Isso é adoração. Então, outras pessoas adoram o dinheiro, algumas pessoas adoram o sexo, o poder, a política, o trabalho, o status que conseguiram, com todos os bens que conseguiram. São formas que as pessoas encontram de adorar. Por isso se diz que quando a pessoa adora, a pessoa se entrega de corpo e alma ao objeto da adoração. Já que a adoração é uma entrega de corpo e alma, devemos ter consciência de que só o nosso Deus merece a adoração de vida. Como os jovens hebreus e o próprio Daniel, na corte em Babilônia, deixaram bem claro para o rei Nabucodonosor que eles não iriam adorar os deuses de Babilônia. E apesar de eles terem recebido nomes de deuses babilônicos ou caldeus, para que eles pudessem então esquecer as suas origens. Daniel foi chamado de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias receberam esses nomes em homenagem a deuses de Babilônia, para que eles esquecessem a origem deles. Mas mesmo com esses nomes, Daniel e os 3 jovens hebreus, eles fizeram questão de frisar que eles eram adoradores do Deus verdadeiro. Isso quer dizer que quando pela educação cristã nós doutrinamos nossa mente para adorar a Deus, isso se torna depois um ato espontâneo, como Deus deseja que seja feita uma adoração de coração. A pessoa ela aprende a adorar. A educação cristã nos leva a essa compreensão. E uma coisa deve ser dita aqui. Ser um adorador de verdade, é alguma coisa construída e assim desenvolvida em nós pelo Espírito Santo. Não é algo que nós fazemos, tá? Não dá para ser um adorador com a natureza original do pecado, ou pecaminosa, como nós temos. Por isso é necessário uma transformação da natureza para que a pessoa possa se tornar um verdadeiro adorador. Transformação é algo muito importante. Quer ver um exemplo? Pense numa gata. Não existe um animalzinho mais limpo do que uma gata. Você pode olhar a gata. Eu tenho 2 aqui em casa, uma gata e um gato, e eles passam horas assim se lavando, ou seja, se lambendo, passam a língua na patinha e passam no rosto. Então, eles se limpam, é muito limpo, são criaturas limpas. E isso a pessoa fica observando, mas como é que pode, né? Um animalzinho ter essa consciência, né? Ou ter esse instinto, né? Agora, você pode olhar também para uma porca. Uma porca não consegue fazer o mesmo que uma gata consegue fazer. Você nunca viu uma porca se lavando, você nunca verá, porque isso é contrário à natureza da porca. Você pode, assim, dar 200 banhos numa porca, ela vai voltar para a lama para focinhar na lama. Ela não vai ser limpa como uma gata ou como um gato. Você poderá, assim, tentar fazer tudo possível para a porca ficar limpa. Ela não irá ficar. Só existe uma forma de uma porca ficar limpa como uma gata. É se pudesse transformar a porca, ou seja, colocar na porca a natureza de uma gata. Mas isso é uma coisa impossível. Se isso fosse possível, uma porca se lavar seria a coisa mais natural, mais espontânea do mundo. Isso quer dizer que uma pessoa que não é transformada pelo Espírito Santo em um adorador, nunca conseguirá adorar a Deus de forma perfeita e na beleza da sua santidade. A pessoa pode até tentar, mas vai voltar aos seus ídolos, assim que lhe for conveniente ou assim que ela sentir necessidade. Numa campanha que participei com o pastor Luiz Gonçalves, no Campo Limpo, aqui em Santo Amaro, eu lembro que havia um senhor que era um pai de santo, e ele assistiu às conferências sobre Apocalipse, ficou muito entusiasmado e entregou o coração ao Senhor Jesus Cristo. Fechou o terreiro e foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso foi uma bênção, todos se admiravam da conversão daquele homem. Mas depois de alguns meses, eu acompanhei isso porque passei a frequentar aquela igreja, depois de alguns meses, aquele homem começou a faltar na igreja. E quando o pastor foi visitar, ele disse: pastor, eu não vou mais na igreja. Mas por que, irmão? Foi porque, pastor, eu estou passando fome. Pastor, eu sempre fui um pai de santo. E eu tinha aqui filas e filas aqui me esperando para consultas espirituais. Eu tirava quase 12 mil reais por mês. Agora, pastor, eu não estou ganhando nem R$1. Eu não sei o que fazer. Até minha família está me pressionando para que eu possa, então, voltar a dar consultas espirituais. Então, pastor, para não morrer de fome,
eu não vou mais na igreja. O senhor pode riscar o meu nome do livro da igreja. Sem contar que ele passava alguns trabalhos, que o filho tinha uma loja e as pessoas iam comprar os objetos para as oferendas na loja do filho e eles também faturavam em cima disso. Esse homem, então, deixou então de adorar a Deus para voltar ao culto aos demônios. Que coisa interessante. Se não houver transformação da natureza, a pessoa não vai ser um adorador assim de verdade, sincero como Deus quer. Ellen White, no livro Conselhos da Paz, Professores e Estudantes, na página 245, ela escreveu o seguinte: em nossas reuniões devocionais, nossa voz deve exprimir por oração e louvor a nossa adoração ao Pai Celeste, para que todos compreendam que adoramos a Deus em simplicidade e verdade e na beleza da sua santidade. Nossa voz deve expressar louvor e adoração. Por isso que algumas vezes, algumas pessoas na igreja, quando ouve algo assim que toca no coração, a pessoa fala glória a Deus. Eu percebo que alguns irmãos olham assim com um certo preconceito. Que é isso, um pentecostal aqui no meio? Gente, isso é a expressão do coração daquela pessoa. Ele está adorando a Deus. Ellen White diz, nossas palavras, o nosso louvor deve ser de adoração ao Senhor nosso Deus. Adoração de verdade exige sacrifício e entrega. Segundo o costume judaico, quando uma moça estava para se casar, ela preparava um vaso de alabastro, cheio de perfume. Era um perfume caríssimo. A pessoa tinha que trabalhar quase um ano inteiro para conseguir encher um vaso. Se ela levasse um vaso daquele perfume caríssimo na casa do noivo e o vaso estivesse cheio e era um vaso grande, ela era muito bem recebida pelos familiares. Significava que a moça ela amava o noivo, era devota daquele amor. Se levasse um frasco pequeno, ela não era nem bem recebida nem pelo noivo e nem pelos familiares. Então, pelo relato bíblico, podemos deduzir que Maria Madalena, que ungiu Jesus Cristo com um perfume caro, tinha preparado o seu vaso havia muito tempo. Ano após ano, aquela moça economizou para preparar aquele vaso de alabastro. E quando ela ouviu dizer que Jesus estava na casa de Simão, o leproso, que havia sido curado por Jesus num banquete, num jantar, ela adentrou naquele local, cheia de amor pelo Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus havia expulsado dela 7 demônios. Ali estava uma mulher que tinha gratidão no coração. E ela derramou o perfume na cabeça do Senhor Jesus Cristo, nos pés, e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. E quando os discípulos reclamaram, Judas principalmente, por que não se vendeu esse perfume e deu dinheiro para os pobres? Jesus disse, deixai-a. Ela está fazendo isso, se antecipando para o dia da minha sepultura. Queridos, essa mulher teve os seus pecados perdoados. Ela fez um ato de adoração consciente, espontâneo, porque era um coração de uma adoradora consciente, porque sabia o que Jesus representava espiritualmente para ela. Muitas pessoas vão à igreja hoje pelo caminho do ritualismo e pensam que estão cultuando a Deus de maneira plena. Por exemplo, pense na Santa Ceia, no lava-pés. São rituais, são simbolismo, mas muitos pensam que porque participam de uma Santa Ceia, de um lava-pés, que já estão assim recomendados diante de Deus e estão assim com a salvação garantida. Se a pessoa não tiver um coração contrito, se os motivos que levaram a pessoa à Santa Ceia não forem dignos, não forem com sinceridade, não valerá nada uma Santa Ceia e um lava-pés. Por isso que é recomendado que a pessoa, antes da Santa Ceia e do lava-pés, procure as pessoas com quem ela, porventura, tenha tido algum tipo de problema, para que possam se acertar assim anteriormente. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios 11, 28 e 29, ele diz o seguinte, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Então, para que haja uma adoração verdadeira, tem que ter assim um motivo anterior que nos leve então a uma adoração verdadeira. A pessoa passa tempo sem ter comunhão com Deus, não lê a Bíblia, não lê a palavra, não testemunha. Aí quando vem uma Santa Ceia, a pessoa corre para a igreja, toma a Santa Ceia e pensa que está tudo bem.
Existem exceções, é claro. Eu me lembro de um rapaz da minha igreja que estava, assim, muito desorientado. Ele estava levando os jovens para fora da igreja. O pastor passava, às vezes, de madrugada para encontrar esse moço junto com os jovens da igreja, contando piada, e no meio, assim, sentado na calçada, até bebendo algumas coisas que não eram, assim, corretas. Esse moço deu trabalho. E um dia eu fiz uma semana de oração numa igreja e ele estava na esquina, eu percebi, era uma sexta-feira. Eu corri lá e disse, escuta, você não quer participar da Santa Ceia, do lava-pés? Não, Gilberto, eu sou muito pecador. Eu disse, dá uma chance para Deus. Eu lavo os seus pés, você lava os meus pés. Gente, aquele moço veio para a igreja, eu lavei os pés dele, lavou os meus pés, tomamos Santa Ceia junto. Graças a Deus, ele foi um momento de restauração daquela vida. Ele voltou para a igreja, assim, começou a frequentar, acertou sua vida com Deus, tornou-se regente de um dos maiores corais da nossa igreja aqui na região de São Paulo. Olha, fiquei muito feliz com o retorno dele. Mas veja, há pessoas que não têm essa mesma disposição, há pessoas que levam a vida espiritual de qualquer maneira e acham que numa Santa Ceia, num lava-pés, está tudo bem, está tudo reformado, ou seja, estão adorando a Deus de maneira fria e insensível. Deus quer muito mais do que isso. Ele quer, sabe o quê? Ele quer a gente de forma inteira. Ele quer o nosso vaso de alabastro completo, cheio. Isso significa a gente entregar a nossa vontade, a nossa vida a Ele. Outro ponto que aprendemos na lição dessa semana foi o ensino, a transmissão da verdadeira adoração para nossos filhos, para a nossa família, com a finalidade de perpetuar uma adoração autêntica de geração para geração. Um pai perdeu uma filha numa feira, pequenininha, 4 anos. Os ciganos roubaram a filha dele e ele não sabia, ficou maluco tentando achar a filha, não achou. Os ciganos venderam a filha para um casal em outro estado. Pois olha, por uma dessas coisas da vida, a menina, na casa nova que ela foi, não perdeu o costume de orar, de cantar hinos e recitar versos bíblicos. O casal que comprou a menina acharam estranho aquilo, tentaram tirar isso da mente da menina, mas não adiantou, parecia que estava impregnado no DNA daquela menina. Ela recitava os versículos, ela cantava os hinos, era uma coisa impressionante. Ela orava quando ia almoçar, jantar e quando ia dormir. Olha, 15 anos se passaram e esse pai nunca mais encontrou essa filha. Um dia, por uma dessas coisas da vida, essa menina estava já com 19 anos praticamente, estava numa igreja que ela começou a frequentar, foram fazer um evangelismo numa praça, e ela então, o dirigente disse que uma das moças iria recitar um verso bíblico e iria cantar um hino. Pois nesse momento o pai verdadeiro ia passando com a mãe, e viu aquela moça declamando aqueles versículos bíblicos, parou o carro, e quando ela começou a cantar o hino que ela havia ensinado quando pequenina, ele ficou impressionado, parou o carro, desceu do carro correndo, e ficou lá escutando a menina quando terminou. Conversou com ela, e olha, isso depois levou a uma investigação, até que ele descobriu que era sua filha raptada. E diante de um juiz, ele comprovou isso, dizendo e perguntando coisas que só aquela menina sabia responder. Valeu a pena ele ter ensinado a sua menina aquilo que seria a adoração perfeita a Deus. Gente, finalmente aprendemos na lição dessa semana sobre Jesus ensinando a mulher samaritana qual era a verdadeira adoração, que era em espírito e em verdade. A pessoa adorar a Deus de forma verdadeira significa que a pessoa reconhece Deus como o ser bondoso do universo, o ser que nos amou, o ser que entregou o seu filho, que permitiu o sacrifício doloroso do seu filho em nosso favor, que pagou a nossa dívida de pecado e que por fim enviará Jesus a este mundo para resgatar os seus filhos amados, para que morem para sempre com ele na eternidade. Para finalizar, vimos que a idolatria sempre foi um grande perigo para as pessoas que servem a Deus. Nossos olhos podem criar um ambiente para a idolatria. Muitas pessoas criam idolatria em suas vidas e não são, assim, adoradores perfeitos. Eu me lembro de um irmão que ele era, assim, um adorador mais ou menos, como diz na gíria, meia boca. E um dia, numa vigília, ele resolveu sair antes de terminar a vigília. A vigília era a noite toda. Ele saiu às 3 da manhã. Enjoado de estar ali ouvindo os sermões e cantando, saiu. Quando foi chegando perto da casa dele, ele foi abordado pela polícia, e a polícia ali ostensiva, procurando bandidos, encontrou esse homem, ele sem Bíblia na mão, e interrogaram ele, de onde você está vindo? Eu estou vindo de uma igreja. Essa hora, você está maluco? Conta outra história. Não, eu estou vindo de uma igreja, eu sou crente, sou adventista. Não, senhor, não existe isso de adventista uma hora dessa, de madrugada. Não, que eu estava numa vigília. Um tenente disse assim, então se o senhor é crente, recita um verso bíblico aí. O homem só sabia o verso bíblico. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
O tenente deu uma risada e disse, você está aí querendo enganar a gente? Canta o hino da sua igreja. Gente, o homem ficou tão nervoso. Era um adorador meia boca. Não se lembrava nem do que havia cantado na vigília. Sabe o que foi que ele cantou? Ele cantou, sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Olha só, e o tenente levou para a delegacia, ele passou a noite ali e no dia seguinte é que ele foi liberto por um advogado da igreja. Olha, um adorador que não é um adorador sincero, perfeito, ele diante de Deus acaba assim passando vergonha. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos envolva com o seu amor, para que dediquemos nossa adoração a quem nos deu o direito de salvação e por quem fez um sacrifício tão imenso para nos redimir da culpa do pecado. Louvado seja Deus. Dediquemos, pois, uma adoração solene, mas cheia de alegria por termos um Deus assim. O rei Davi entendia que Deus merecia uma adoração solene, mas ele escreveu, vocês devem louvar e adorar o Senhor com alegria. Ele nos quer em sua companhia e em breve enviará Jesus a este mundo para buscar os seus fiéis adoradores. Preparemos-nos então para esse grande dia. Que o Senhor te abençoe. Que nossa adoração seja perfeita, que a educação cristã tenha aberto os horizontes da nossa visão, para que nós possamos enxergar ou ter enxergado essa verdade maravilhosa de que adorar significa a nossa entrega pessoal a Deus. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado por sua atenção durante os estudos dessa semana. E olha, envie esse vídeo para outras pessoas. Muitas das pessoas vão estudar a semana. Mande para seus amigos, para que eles possam conhecer a lição e como se tornar um verdadeiro adorador. Que o Senhor te abençoe. Obrigado por sua atenção. Amém.